Seu programa Só Saúde hoje conversa com a doutora Carla Peron. Doutora Carla é ginecologista, mas ela está trabalhando bastante para o Dia Mundial do AVC, de prevenção ao acidente vascular cerebral, é isso? Isso mesmo. A gente está trabalhando nessa campanha de prevenção ao acidente vascular cerebral. E essa é a campanha 2 minutos? Isso, 2 minutos contra o AVC. E como é que a gente faz para ter 2 minutos contra um negócio tão perigoso e grave como um acidente vascular cerebral? Pois é, então, 2 minutos a gente pode fazer muita coisa. A gente pode conhecer os sinais e sintomas do AVC, a gente pode compartilhar com 2 ou mais pessoas um pouco desse conhecimento, para que elas tenham aí conhecimento de causa, para diagnosticar e buscar ajuda o mais rápido possível. Pois é, mas muito pouca gente sabe reconhecer um AVC. Ou eu estou errada? Não, você está absolutamente correta. Foi feita uma pesquisa pela Covid recentemente no mundo, e no Brasil, 1 em cada 10 pessoas, somente 1 em cada 10 pessoas sabe reconhecer hoje um acidente vascular cerebral. Mas peraí, no Brasil, 1 em cada 10 pessoas. Mas em cada 10 pessoas tem alguns médicos. Então, se você tirar os médicos, não vai sobrar muita gente, Pois né? é, verdade. É hoje uma doença muito desconhecida. E ela é uma doença extremamente prevalente. 1 em cada 6 pessoas vai ter ou teve um AVC ao longo de sua vida. 1 em cada 6 pessoas teve ou terá um AVC ao longo de sua vida. Isso é um terror, não é? É um terror. Bom, então vamos começar bem do comecinho para as pessoas perceberem do que a gente está falando. O que é um AVC? Porque muita gente confunde, né? Antigamente falava derrame, mas confunde derrame com infarto. O que é um AVC? Um AVC, como o próprio nome diz, um acidente vascular cerebral, ele é uma interrupção do fluxo sanguíneo dentro das artérias do nosso cérebro. Assim como a gente tem um infarto no coração, a gente tem essa mesma interrupção dentro das artérias do sistema que irriga o cérebro humano. E isso causa dano no tecido cerebral e pode levar inclusive à morte desse tecido cerebral. Bom, mas o que significa um dano no tecido cerebral? Um dano no tecido cerebral significa que esse tecido fica sem oxigênio por um período curto ou longo, e a falta completa de oxigênio por um período muito longo leva à morte dessa célula do cérebro que é o neurônio. Isso faz com que a gente perca uma série de capacidades que o nosso cérebro comanda no nosso organismo, como falar, andar, controlar a musculatura, uma série de sinais e sintomas que vão aparecendo a partir do momento em que a célula vai morrendo após essa falta de oxigênio. Quer dizer que, como consequência de um AVC, eu posso perder um movimento do rosto, ou a fala, ou um movimento do braço, a perna, mas não tudo junto. Às vezes até pode acontecer tudo junto, mas o mais comum é que a gente comece a perder lentamente cada uma dessas ações. O sintoma que a gente mais conhece, que é o mais popular, é a gente perder o controle de metade do nosso corpo, esquerdo ou direito. Que tem aquela famosa lado, a gente não consegue mexer um lado do rosto, eu não consigo mexer um lado, não consigo abraçar, apertar a mão, ou até não consigo andar porque eu não consigo mexer aquele um dos lados do corpo que foi acometido. Ótimo, então esses são os sinais. Esses são os E sinais. você, doutora, já está dando as dicas de como reconhecer, né? Então a gente pega na mão da pessoa, percebe que uma aperta menos que outra, vê que tem alguma assimetria no movimento do rosto, é isso? Exatamente. Né? Agora, isso acontece assim, né? Exatamente. De uma hora para outra. outra. De repente, então eu estou aqui conversando e de repente eu começo a ter esses sintomas. O que adianta eu reconhecer em 2 minutos ou em 2 dias? Qual é a diferença? Mas você vai me responder, depois daquele intervalinho, tá? A minha primeira dica de leitura para você hoje é esse livrinho pequenininho aqui, A Menopausa, o que você precisa saber. Abordagem prática e atual do período do climatério.
da doutora Sônia Maria Rolim Rosa Lima, que você conhece aqui do Só Saúde, né? Dr. Sheldon Rodrigo e Dr. Benedito Fabiano dos Reis. Esses são os organizadores do livro, porque o livro é enorme e tem a colaboração, dá uma olhada, de alguns dos melhores profissionais da medicina que trabalham com menopausa, climatério, psiquiatras, enfim, todas as especialidades que estão envolvidas, né? Aqui, peculiaridades das cardiopatias, osteopenia, osteoporose, demências, atrofia vulvovaginal, nutrição, exercícios, estilo de vida e até cuidados bucais, não é? Tá tudo aqui explicadíssimo, maravilhoso, com tabelas, tudo muito bom mesmo. O livro é enorme, porque os problemas da menopausa também são enormes e as soluções também são enormes. Então, tá tudo aqui para você, da editora Ateneu. É a 2ª edição do Menopausa, o que você precisa saber. Ben Elton, 2 irmãos, uma guerra. Baseado em fatos reais. Não precisa dizer de que guerra nós estamos falando, né? Da Segunda, Berlim, 1920, 2 bebês nasceram unidos, gêmeos em tudo, menos no sangue. É um romance histórico maravilhoso, imperdível, de suspense, com uma trama super inteligente, né? Então, você vê, ele tá Berlim, 1920, depois vai para 1956, parece Fantasma na Paulista, vai pulando no tempo. Muito bom esse romance, muito bom mesmo. Um é judeu e o outro é ariano, mas eles são irmãos. Então tá aqui, Ben Elton, 2 irmãos, uma guerra, para você, da editora Jangada. Bom, quando eu fui para o intervalo, eu estava perguntando para a doutora qual é a diferença entre reconhecer os sintomas do AVC em 2 minutos ou em mais tempo. Qual é a diferença? O tempo faz toda a diferença no tratamento do AVC. Talvez esse seja o grande fator no sucesso ou insucesso de um paciente que teve um acidente vascular cerebral. Quanto antes nós conseguirmos levar esse paciente para o hospital, maior a chance dele ter uma recuperação completa e não ter nenhum tipo de sequela deste acidente vascular cerebral. Ah, quer dizer que as sequelas também são evitáveis? As sequelas também são evitáveis. Como? Quanto antes de chegar ao hospital, o mais rápido o médico pode fazer o diagnóstico de um acidente vascular cerebral e iniciar o tratamento imediatamente. Como? O tratamento hoje ele é dividido em duas abordagens. A primeira é o que a gente chama de tratamento medicamentoso. Existem alguns remédios que podem ser utilizados para que a gente volte a ter aquele fluxo de sangue no cérebro que foi interrompido. Se isso não é suficiente ou a interrupção ela é muito grande, um trombo, uma área que realmente impede completamente o fluxo de sangue, existem outras técnicas onde você entra com um device, um produto mesmo, que puxa esse trombo e restabelece o fluxo de sangue. Quer dizer, você entra dentro do vaso sanguíneo no cérebro? Exatamente. Você entra com o que a gente chama de um catéter. Como a gente ouve falar lá do cateterismo do coração, a gente entra com um catéter aqui pela veia da virilha, sobe com esse catéter até o cérebro. Ele é um catéter bem fininho, ele passa o trombo, que é o que está obstruindo a circulação, abre como se fosse um guarda-chuva e remove esse trombo, e puxa esse trombo, fazendo com que o sangue volte a circular e aquele cérebro para de sofrer. Então vamos de novo, rapidamente, relembrar como reconhecer o AVC. Vamos lá. Existe até uma forma bem fácil da gente gravar isso. Primeira questão é, vamos pedir para esse paciente sorrir. Se ele sorrir e tiver uma diferença entre qualquer um dos lados do rosto, esse pode ser um sinal e sintoma de um AVC. Se ele te der um abraço, peça para que ele te abrace. Se um dos lados do corpo tiver uma força diferente ou ele não conseguir abraçar com um dos lados, isso é um sinal de AVC. Peça para que ele cante uma música. Se ele tiver dificuldade de falar, de cantar, este é um sinal de AVC. Essas 3 letrinhas juntas formam SAM,
Se qualquer uma delas estiver presente, é urgente, chame o SAMU, que é o 192, que é a principal fonte de socorro hoje na maioria dos estados. Tem idade para isso acontecer? Ele é mais comum acima dos 50 anos, mas ele pode acontecer inclusive em crianças. Então, qualquer indivíduo pode ser acometido pelo AVC, homens e mulheres. Isso é uma outra coisa bastante importante. E a prevalência? Hoje é uma prevalência quase que igual entre homens e mulheres, mas ele está sendo cada vez mais comum entre as mulheres. Esse é um ponto bem importante. Acima dos 55 anos, há uma chance, a chance dobra de ter um AVC a cada 10 anos de vida. Então, quanto mais velhos ficamos, maior a chance de termos um AVC. Doutora Carla Peron, eu agradeço muito a sua presença aqui no programa Só Saúde. Foi um prazer.